Boa noite. O PSD Madeira volta a estar representado na Comissão Política Nacional do Partido. João Cunha e Silva é vice-presidente do Governo Regional, tornou-se o primeiro madeirense a ser eleito recentemente para este órgão nacional do PSD. João Cunha e Silva é o convidado do programa Em Entrevista de hoje. Muito boa noite, Sr. Doutor. Este é um regresso à política ativa. Há algum motivo para que este regresso aconteça neste momento? Não há um motivo particular nenhum. Acontece fruto do acaso. Mas deixe-me corrigir antes de mais, eu não creio que seja o primeiro. Acho que o Dr. Alba João já lá foi antes de mim, mas não tenho a certeza, mas creio que sim. Agora, voltando à pergunta que me coloca, isto é fruto um pouco do acaso e das circunstâncias da vida. Quando, passados 3 anos afastado da política e cumprindo, isto é, da política efetivamente, tive um desafio do Rui Rio, de quem sou amigo, porque fui colega dele na Comissão Política Nacional da JSD, ambos éramos vice-presidentes do presidente de então, e acompanhámos mutuamente as carreiras de cada um. Ele colocou uma questão se eu estaria disponível para ajudá-lo aqui na campanha na Madeira. E a partir daí comecei a acompanhar não só a campanha na Madeira, como a campanha que ele desenvolvia no país inteiro. E pronto, isto é o desenlace desse pedido que ele me fez e trata-se de uma aposta pessoal dele que significa confiança e agradecimento ao mesmo tempo. Não houve qualquer articulação, digamos assim, com o PSD Madeira? Não, nem tinha que haver. Isto é um convite pessoal do agora líder do partido. O PSD Madeira podia estar melhor representado no partido a nível nacional? Como assim? Em termos gerais? Dos órgãos gerais, sim. Dos órgãos eu sugeri 3 companheiros meus para fazerem parte da lista do Conselho Nacional, o Pedro Coelho, o Carlos Teles e o Rui Santos, que foram mandatados do Rui Rio aqui na Madeira. Infelizmente, por causa da união das listas, isto é, entre Santana e Rui Rio, tornou-se mais complicado, porque perdemos um pouco o controlo da situação. E, portanto, se me perguntar se podíamos estar mais bem representados, eu acho que sim. Não ficamos tão bem representados porque havia um bem maior, que era a unidade do partido, e, portanto, a lista do Rui Rio, em vez de ter 70, passou a ter 35, porque dividia com o Santana. Mas eu acho que acabamos por ter gente por outras vias chegaram a ser eleitas e creio que a Madeira está bem representada nos órgãos nacionais. Faltam 1 ou 2, mas haveremos de resolver isso de outra maneira. Já falou com o Dr. Miguel Albuquerque, depois de ter sido eleito para a Comissão Política Nacional do PSD? Já falamos durante o Congresso, falamos várias vezes. E há alguma estratégia concertada entre os dois? Não há, nem teria que haver, mas com certeza que no futuro vamos conversar sobre as questões que dizem diretamente respeito à Madeira e vamos, com certeza, tratar de defender a causa regional a nível nacional. O que é que representa para si estar nesta Comissão Política? Um privilégio, uma honra, até por aquilo que disse. Salvo erro, só o Dr. Alba João que lá esteve e, portanto, isso é significativo para mim, na minha pequena história política, chegar a um órgão nacional como este. Não mais do que isso. Pequena história política, mas esteve quase 15 anos como vice-presidente do Governo Regional. Sim, mas eu digo na política partidária. Digamos que na política partidária regional eu já fui tudo. Presidente do JSD, membro da Comissão Política, vice-presidente da Comissão Política, presidente do Congresso. A nível nacional já tinha sido algumas coisas, mas isto a atingir um... Isto era o passo que faltava, digamos assim? Que eu nunca esperei, como lhe disse, alcançar, mas que se proporcionou e cá está. Que ideias tem para fazer crescer a representatividade do PSD, tanto a nível nacional como a nível regional? Bem, isso é um trabalho que compete ao Rui Rio, lá, e ao Miguel Albuquerque, cá, e não a mim. Eu posso ajudar. Eu acho que, a nível nacional, as coisas estão nestes termos. Houve uma tendência do Primeiro-Ministro, do António Costa, que não ganhou as eleições, mas exerce o cargo de Primeiro-Ministro com a coligação que se conhece, de reescrever um pouco a história, fazendo crer que tudo começa com o governo de Passos, que foi
bastante cáustico em relação aos interesses dos trabalhadores, designadamente dos funcionários públicos, retirando-lhes rendimentos por causa da Troika. Mas a história não deve ser começada aí, há um preâmbulo. E o preâmbulo começa com o governo de Sócrates. O governo de Sócrates é que levou o país à bancarrota e o governo de Sócrates é que chamou a Troika para Portugal. Portanto, aí começa a história. A história começa com um Partido Socialista, um governo do Partido Socialista e não com o governo de Passos Coelho do PSD. Passos Coelho teve que fazer os cortes que teve, eu acho que foi exagerado, demorou demasiado tempo, devia ter reposto os rendimentos já antes de ter saído, não o fez e pagou caro com isso. António Costa, quando chega ao governo, faz isso, exatamente, repõe os rendimentos a toda a gente. E quase que, eu diria, qualquer pessoa que chegasse ao governo, fosse de que partido fosse, teria feito o mesmo e teria feito bem. E António Costa fez bem. Agora, a partir daqui, quando os rendimentos já se encontram repostos, eu pergunto, qual é o programa deste governo? O que é que há mais, o que é que tem mais no programa para fazer pelos portugueses? E é aí que entra este novo paradigma, este novo ciclo político, onde aparece Rui Rio. E qual deve ser a estratégia de Rui Rio perante esse paradigma? É isso que eu queria continuar a dizer. Eu acho, não sei se é esse o caminho que ele vai seguir, mas acho que é provável que também siga. Eu acho que nós temos que começar a pensar em... A gente, quando vai para o governo ou quando entra na política, só pode ter dois objetivos. Ou desenvolver o país ou a região, ou ajudar os portugueses ou os madeirenses a viver melhor. E é esse o objetivo que não se pode fugir. E então, como é que se pode fazer para que isso aconteça? Temos que ter um programa para além da reposição de rendimentos. E ter um programa para além da reposição de rendimentos é pensar no crescimento de Portugal. Portugal está a crescer e vejo cartazes na rua, inclusive, a dizer que Portugal cresce 2,7%. Mas se formos a ver bem, dos 28 países da União Europeia, Portugal está na casa dos 21 ou 22 no crescimento. Isto é, há 20 países à frente ou 21 países à frente que crescem mais do que Portugal. E como nós temos, de média europeia, de rendimento de 70%, andamos na casa dos 70%, estamos muito atrás dos países desenvolvidos da Europa, cada vez o fosso vai aumentar mais porque os outros países crescem mais do que nós, apesar de crescermos 2,7%. Este crescimento tem sido sustentado porque há, na Europa, todos os países a crescer, portanto, Portugal também teria que crescer, o turismo está numa boa situação, as exportações também, e eu pergunto, como é que se consolida este crescimento? Como é que se começa a crescer mais do que os outros países da Europa para aproximar os portugueses do nível de vida que têm efetivamente os europeus, designadamente os alemães e os outros, dos outros países mais desenvolvidos da Europa? Este é que é o grande desafio. Não me basta crescer 2,7%. Portugal tem que crescer mais do que os outros países da Europa para nós nos aproximarmos do nível de vida dos outros europeus. E isso só se consegue com mais investimento e com políticas apropriadas, reformas, como se tem falado, de regime profundas, que os partidos à esquerda do PS não querem fazer nem vão fazer, porque a exclusiva preocupação dos países à esquerda, dos partidos à esquerda do PS, é satisfazer a sua base eleitoral e não estão propriamente preocupados com o futuro do país e o futuro dos portugueses. Tanto é assim que eles são partidos contra a União Europeia e estas reformas que eventualmente teremos que fazer para desenvolver o país têm a ver com reformas no seio da União Europeia. Portanto, e já pensaram, tem alguma ideia de como é que podem surgir essas ideias e essas estratégias para reformar, digamos assim, o país? O Congresso vem há uma semana. É preciso constituir grupos, de trabalho e é preciso apresentar depois as propostas são de vir, não é? Mas este é um rumo que eu acho que deve ser seguido, isto é, não nos satisfazermos, não nos resignarmos à mera reposição de rendimentos. Foi boa e ainda bem que aconteceu. Mas queremos mais. Isto não chega, porque a reposição de rendimentos vai acabar. Isto é, daqui a nada os funcionários públicos todos têm os rendimentos repostos e pergunta-se, e a seguir? A seguir temos que ser mais ambiciosos para a geração do presente e mais ambiciosos para a geração do futuro. Os nossos filhos que têm a esperança de poder trabalhar em Portugal e viver bem em Portugal. Com o Rui Rio estamos a assistir ao regresso
digamos assim, ao PSD inicial de Francisco Sá Carneiro? Eu acredito que se deu passos muito concretos nesse sentido. O partido de Sá Carneiro, que nós todos aderimos, é um partido personalista, com muita atenção e muitos cuidados ao Estado Social, e isso não podemos perder de vista. E Rui Rio não perde de vista. Para além disso, é um partido, na ótica do Rui Rio, que tem que apostar em determinados sectores que são fundamentais. A descentralização do país, a segurança social, cuidar da segurança social para que ela, daqui a uns anos, não se inviabilize e torne-se num problema para o país e para os portugueses, a saúde, a educação. Isto é... Quando falam na descentralização, faz sentido voltarmos ao debate da regionalização? Para mim fará, mas não sei se vai ser esse o discurso oficial do PSD. Porquê? Porque está em cima da mesa uma série de propostas sobre descentralização, já feitas pelo governo PS, e que vai resultar em entendimento eventual com o PSD. Isso foi tratado num encontro entre o Rui Rio e António Costa, e já há, inclusive no PSD, quem esteja incumbido desse diálogo com o Partido Socialista. Tratam-se de 21 diplomas que estão em cima da mesa para serem discutidos e eventualmente aprovados. Mas, atenção, isso não é a descentralização que o PSD defende. A descentralização que o PSD defende é muito mais para além dessa. Essa é uma espécie de municipalização, digamos. Entregar aos municípios muitas das competências que antes não eram suas, eram do Estado, mas que requerem acompanhamento financeiro sob pena dos municípios não terem capacidade para as fazer. Portanto, eu diria que esta primeira fase da descentralização seria uma fase mais de municipalização. O PSD é mais ambicioso e quer partir para uma segunda fase, para uma terceira, se for possível, no sentido de as coisas serem tratadas quanto mais perto das populações e garantindo que o interior também é protegido e tem a atenção do Governo. Esse é um objetivo que não vamos perder de vista e que pretendemos alcançar, não digo num ano, provavelmente se calhar nem em 2, mas que não encerra com estas propostas que o Governo apresentou para a descentralização. Dr. João Cunha Silva, Rui Rio foi Presidente da Câmara do Porto durante 12 anos. No último mandato, como Presidente de Câmara, viu António Costa conquistar a Câmara de Lisboa. Os dois conhecem-se muito bem e conhecem a forma de trabalhar um do outro, digamos assim. Considera que esta proximidade passada pode ser uma mais-valia, digamos assim, para a estratégia do PSD para as eleições para a Assembleia da República do próximo ano? Bom, é fundamental para o país. Porquê? Não faz sentido dois partidos centrais no regime estarem de costas voltadas para todos os assuntos. Há assuntos que não se pode estar de costas voltadas, são os assuntos do regime, que interessam a todos os portugueses e que requerem entendimentos com o PS ou com outros partidos, não é obrigatoriamente só com o Partido Socialista. E, portanto, o facto de terem uma relação cordial, ajuda a que esses entendimentos aconteçam. Isto não tem nada a ver com o Bloco Central, que não interessa nem a um nem a outro, portanto não faz sentido nenhum. Agora faz sentido que as pessoas se entendam para fazer as reformas que urgem fazer em Portugal, para que possamos dar a tal salto que lhe falava, para podermos crescer mais e darmos mais possibilidades e mais esperança a todos os portugueses. No discurso da vitória, Rui Rio assumiu a herança de Sá Carneiro, dizendo que o PSD nunca será uma agremiação de interesses individuais, mas um partido onde a maioria dos portugueses se reveja, que seja reformista, que promova a justiça social e o crescimento do país. Estas declarações podem ser entendidas como uma forte aposta nos valores. Exatamente. Olha, repare, o discurso de Rui Rio, houve 2 discursos no Congresso. Isto dá a entender que os valores foram esquecidos pelos partidos políticos nos últimos anos. Veja o que se passa no grupo parlamentar agora e chega lá rapidamente, se quer eu explico. Já vamos falar disso. O Rui Rio faz 2 discursos, um virado para o PSD, o de sexta-feira, e um no domingo, que é claramente um discurso de Primeiro-Ministro com um programa alternativo onde são traçadas as linhas mestras que ele acha e entende que o país deve prosseguir. Já agiu aí como candidato a Primeiro-Ministro no segundo discurso. Isso já foi uma mudança substancial de registro. Porque os portugueses perceberam que ali há quem tenha intenções de vencer as eleições e de ser candidato a Primeiro-Ministro e sabe por que caminhos quer seguir. Agora,
os valores da social-democracia estão bem expressos no primeiro discurso que fez no Congresso. E creio que todos os sociais-democratas convictos regozijam-se com esse, digamos, retorno à casa, ideologicamente falando, que Rui Rio proporciona a todos nós. Já que apontou essa polémica na bancada parlamentar do PSD, como é que viu esta eleição de Fernando Negrão para a liderança parlamentar na Assembleia da República? Eu congratulo-me com a disponibilidade de Fernando Negrão em avançar para ser líder parlamentar. E reconheço-lhe muitos méritos e devo dizer que ele não foi apoiante de Rui Rio, ele foi apoiante de Pedro Santana Lopes. E, no entanto, predispôs, porque o entendimento com Pedro Santana Lopes aconteceu. O que não aconteceu foi o entendimento com as pessoas que se sentem órfãos de Passos Coelho e que estavam também envolvidos na campanha de Santana Lopes. Os que genuinamente apoiaram Santana Lopes chegaram ao entendimento com Rui Rio. Agora, os que se sentem um pouco órfãos de Pedro Passos Coelho não chegam e têm a sua expressão, o coração e o corpo, na Assembleia da República, porque são os deputados escolhidos por Passos Coelho. Ora, era natural que isto acontecesse, mas devo-lhe dizer já que o Rui Rio não se impressiona nada com estes ruídos que vão acontecendo à volta disto. Aliás, é uma peculiaridade dele. Eu, se calhar, preocupar-me-ia mais do que ele aparenta, não é? Agora, repare uma coisa. Eu vi ontem uma senhora deputada, que já foi ministra, a dizer que não há legitimidade porque os votos... E eu pergunto, mas já repararam que não houve nenhum voto contra? Parece que ainda não perceberam. Não houve nenhum voto contra. Houve votos nulos, houve votos brancos e votos a favor. Mas se efetivamente quisessem ser contra o líder parlamentar, teriam com coragem votado contra. Não houve um voto contra. Portanto, o PSD Nacional é um partido unido? Não é um partido unido. Houve um esforço de unidade entre os dois candidatos que se apresentaram às eleições. Agora, há um grupo que eu chamaria os órfãos do pacismo, que, sem ter apresentado candidatura, foi na candidatura de Santana Lopes porque não queria Rui Rio. E eu pergunto, o que é que está em causa no grupo parlamentar? Rui Rio determinou que, em vez de 12 vice-presidentes, passavam a ser 6. Já ficaram chateados porque há menos lugares para a coisa. As comissões também deixaram de pertencer a umas comissões resumindo e concluindo, há alguma questão de interesse nacional que tenha a ver com os portugueses por detrás dessas brigas no grupo parlamentar? Nada. Tem a ver com interesses pessoais, exclusivos, os tais interesses de grupo que Rui Rio disse que ia acabar. E nessa movimentação que houve no grupo parlamentar, transmitido posterior a uma imagem que não é positiva, se as pessoas forem perceber, acabam por perceber que são questões pessoais. Não ficou com o lugar, não ficou com o cargo, não ficou com o motorista, não ficou com o carro. Nada mais do que isso. Uma dessas vice-presidências foi entregue a Rubina Barardo. A Madeira está também representada no grupo parlamentar? Não me perguntaram nada, nem tinham que perguntar. É costume a Madeira ter sempre alguém nos órgãos nacionais. Aparece a Rubina Barardo. Ainda bem, é mais um lugar que a Madeira lá está. Há quem diga que podia ser Sara Madruga. Não partilha dessa opinião? Podia ser, como já foi. E agora não é. Bem, a Madeira lá estar é que é importante. O protagonista... Não interessa. Quando olha para o PSD Madeira e para o PSD Nacional, vê uma estratégia política concertada ou entende que é preciso ainda afinar algumas agulhas? Eu penso que é preciso afinar algumas agulhas e com certeza que vão ser afinadas no interesse de ambos. Isto é, de ambos do PSD da Madeira e do PSD Nacional. E a sua missão vai ser fazer a ponte entre os dois? Não, o presidente do PSD da Madeira, o Dr. Miguel Albuquerque, tem assento na Comissão Política Nacional, portanto... ele fará, com certeza, enviará esforços nesse sentido. Agora, eu estarei lá para ajudar também, naturalmente. Gostava de um dia voltar à governação? Não, nunca. Nunca mais. Porque chegou, as pessoas têm noção de quando é que as coisas fazem sentido. E para mim já não faz sentido. Isto é, há 3 anos que deixei a política regional. E não tenho saudades nenhumas da governação. E se aparecesse um convite a nível nacional? Não creio que vá aparecer. Eu decidi esta minha participação nestes termos.
eu há 3 anos que não faço política, vou abrir aqui uma exceção para fazer esta, por amizade, por consideração, por respeito e por achar que o partido precisa, senão ia bater no fundo, se continuava pelo mesmo caminho. É preciso, para alcançar resultados diferentes, é preciso percorrer caminhos diferentes, e achei que era a altura de fazer alguma coisa para que o PSD não caísse mais do que já estava a cair. Mas este intervalo é um intervalo mesmo, e o meu compromisso com o Rui Rio é deste Congresso até ao próximo Congresso. E depois penso voltar outra vez à estabilidade e ao recato da vida sem política. O que é que fez nestes últimos 3 anos? Exatamente isso. Dediquei-me às coisas que não me dedicava antes. Eu antes trabalhava para os outros, agora trabalhei um pouco para os meus. Isto é, fui pôr a minha filha à escola, que é uma coisa que não fiz com os 2 filhos mais velhos porque não podia. E fiz tudo o que, enfim, os bons pais de família fazem. Digamos assim, bons pais de família em termos jurídicos é o que normalmente os pais devem fazer. E tratei da minha vida. E nem sabe como é bom não ter stress, nem sabe como é bom estar longe das discussões e das brigas, não sabe como é bom não ter que lidar com pessoas que se tornam inimigas por razões que a gente às vezes desconhece, não sabe quanto é bom chegar, por exemplo, ao fim de semana como é hoje e não ter esse tipo de preocupações que não nos deixa dormir e que às vezes sobe-nos a tensão e transforma-nos nos doentes precoces e idosos precoces. E teve muitas preocupações? Muitas. E não quero de forma nenhuma repetir nesse sentido. A nível nacional, o PS goza de popularidade. Na Madeira, as sondagens dão vantagem a Paulo Cafufo, o candidato do PS às eleições regionais. Acha que o PSD Madeira corre o risco de perder as eleições regionais já no próximo ano? Eu quero acreditar que não. Aliás, ajudarei, se me pedirem ajuda naturalmente, para que isso não aconteça. Eu acho que ao PSD da Madeira falta muito pouco para conseguir... Falta muito pouco. Falta menos do que aos outros partidos para conseguir alcançar a maioria absoluta. E não sei se me estou a fazer entender. O PSD da Madeira tem que corrigir algumas coisas, tem que melhorar algumas coisas, mas falta-lhe bem menos do que os outros partidos alternativos para conseguirem alcançar a maioria absoluta. Para os partidos da oposição que estão reunidos eventualmente em torno do candidato do Partido Socialista, eles terão que fazer muito mais, terão que percorrer, ser-lhes mais difícil, terão que fazer mais coisas e ultrapassar mais problemas do que ao PSD. Basta que o PSD queira tocar a reunir, emendar o que tem a emendar e marcharmos todos juntos rumo ao... E na sua opinião tem a emendar o quê? Bom, eu estou a falar genericamente, nem tudo é perfeito, nem tudo terá corrido bem, mas acredito que pode tudo melhorar e ser corrigido a tempo de podermos oferecer ao eleitorado da Madeira uma perspectiva de estabilidade fundamental para a governação, coisa que o outro grupo de partidos, porque o Partido Socialista sozinho não chegará lá, não oferecerá. Não faz sentido nenhum para mim que os madeirenses votem numa situação que pressupunha termos gente de esquerda e de esquerda, tudo bem, que o Partido Socialista também é de esquerda, mas esquerda comunista e esquerda de extrema-esquerda em lugares-chave da governação da região. Eu não estou a falar sequer da presença do governo ou dos secretários, mas de todos os lugares que são supostos ter gente que garanta sensatez, estabilidade, para o desenvolvimento do futuro da região. Veja bem, os lugares de diretores regionais, presidentes de empresas públicas, presidentes de institutos, toda essa gente, é preciso, de facto, que os madeirenses se compenetrem que está em jogo tudo isso e é fundamental que, para garantir a estabilidade e a continuação do desenvolvimento, se trabalhe para alcançar uma maioria absoluta, que não quer dizer absoluta. E se essa maioria absoluta não for alcançada, recomendaria, digamos assim, uma coligação com o CDS-PP, por exemplo? Se não for alcançada, naturalmente que sim. Se fosse eu, mas não, quem sou eu?
Que balanço é que faz aos resultados do PSD Madeira nas eleições autárquicas do ano passado? Ficaram aquém das expectativas. Acho que isso, não cometo nenhuma imprudência dizê-lo, toda a gente esperava mais. Mas eu acredito que isso foi fruto de alguns equívocos, de alguns enganos, de algumas apostas inconsequentes. E creio que isso pode ser tudo ultrapassado se houver um esforço grande em todos os concelhos para reunificar o partido nos sítios onde houve divergências e divisões, e isso é bem possível fazer. E porquê é que estas divisões aconteceram? Nas eleições autárquicas é sempre muito difícil. Há sempre muita gente a disputar, eventualmente, eu digo disputar entre aspas, lugares, e pode acontecer mais imprevistos que resultem em desunião ou divisão. Mas eu creio, volto a dizê-lo, que para as eleições regionais tudo isso pode ser ultrapassado. Haja vontade e uma tentativa séria de juntar as pessoas todas. E quando eu digo juntar as pessoas todas, não me refiro ao Funchal, nem falo das elites políticas do Funchal. Falo em todos os concelhos, em todas as freguesias, para que os nossos militantes voltem todos a se achar importantes e bem-vindos e não continuem a ficar em casa como muitos ficam hoje em dia, porque acham que não são bem-vindos, porque acham que isto agora é tempo de uns, não é tempo de outros. Eu não vejo as coisas assim. Não foi falha de comunicação, como disse o partido na altura das eleições? Não sei, o partido, eu não vou discordar do que disse o partido, não tenho que o fazer, não tenho que entrar por essa análise, estou-lhe a dar a minha opinião, e a minha opinião é de que este PSD tem todas as condições para chegar a uma maioria absoluta, se corrigir uma ou outra questão, particularmente esta de motivação dos militantes, de juntar os militantes todos se sentirem importantes e todos se sentirem capazes e todos se sentirem que vão ter as mesmas oportunidades que os outros. Após a governação do Dr. Alberto João Jardim, ou após a liderança do Dr. Alberto João Jardim, o PSD Madeira ficou mais dividido? O que dividiu não foi o Dr. Alberto João Jardim. O que dividiu foram eleições internas, com 6 candidatos, creio eu, já não me recordo bem, mas acho que foram 6. Inclusive o Dr. João Cunha Silva. Inclusive eu. E isso provoca sempre, no pós, no antes, claro, mas no pós também, algum frenesim afastando algumas pessoas de outras. Compete, na minha opinião, aos vencedores chamarem os outros para que isso, mesmo que leve algum tempo, acabe e todos se compenetrem que há um objetivo que é muito mais importante que os seus interesses pessoais ou as ambições pessoais, que é um interesse do partido, primeiro, da região depois e dos madeirenses em geral, por último, mas se calhar o mais importante. Creio que falta acabar esse trabalho. Eu acho que se iniciou esse trabalho, falta acabar esse trabalho para que não restem dúvidas. O Congresso do PSD Madeira deve acontecer já no início do próximo ano. Está à espera que apareça mais do que uma candidatura? Eu espero que não apareça. Porquê? Por uma razão muito simples. Acho que, por uma questão estratégica, não faz sentido nenhum, em janeiro de 2019, quando temos eleições durante o ano de 2019, obrigarmos o partido a enfrentar uma briga, que acontece democrática, é certo, mas uma briga, em que vai dividir pessoas para um lado e pessoas para o outro, que depois vem mais 3 meses digamos, que as coisas permanecem nesse estado de ebulição e depois apresentar-nos, sei lá, 6 meses depois, a eleições com o partido nesse estado. Isso não faz sentido nenhum. É preciso que as pessoas ponham as suas ambições em segundo plano. O primeiro plano é o mais importante. E o primeiro plano mais importante é darmos condições de estabilidade governativa para podermos continuar a servir as populações e os madeirenses. Já percebi que não vai apresentar uma moção de estratégia global, portanto não vai ser candidato. Vai apresentar alguma moção de estratégia sectorial? Não vejo que haja pertinência nisso. Agora estou disponível para colaborar na moção do PSD e disponível para colaborar eventualmente na feitura de um programa que o PSD apresente ao eleitorado. Nesta perspectiva é o programa da unidade, é a moção da unidade, se assim for,
Estou disponível se entenderem que... E num ano com 3 atos eleitorais, eleições para a Assembleia da República, eleições para a Assembleia Regional e eleições europeias, que desafios é que se colocam ao PSD Madeira? Ganhar as 3 eleições. Ganhar as 3 eleições. É por isso que esse trabalho de unidade tem que começar rapidamente. Já começou. Tem que acabar rapidamente, por forma a motivar toda a gente, ir buscar à sociedade civil gente que esteja disponível para colaborar connosco. Isto é fundamental. E não se misture isto com os encontros com as bases, que esses são vitais, mas não são a mesma coisa. E preparar-nos todos para que comecemos logo pelas eleições ao Parlamento Europeu a vencê-las. Porque, repara, as eleições para o Parlamento Europeu são já em maio. E, portanto, mais uma razão para não haver congressos para dividir em janeiro. Isto não faz sentido. E se houver coincidência de eleições regionais para a Assembleia da República... Pode haver e pode não haver. Isso é um assunto que eu não sei. O PSD pode ser penalizado? O PSD na Madeira? Depende, porque depende... Se Rui Rio conseguir o elan, que eu espero que consiga até daqui a 1 ano e meio, pode não prejudicar o PSD da Madeira, pode até ajudar. Agora, podem deixar ao PSD antecipar as suas eleições, mas não sei se pode, isto é, não tenho a certeza disso. O que está previsto no Estatuto é que as eleições são... O mandato inicia-se normalmente em outubro, e significa que o mandato, sendo de 4 anos, acaba outra vez em outubro. Se vamos fazer eleições antes, como aconteceram nestas antecipadas, o fim do mandato de 4 anos aconteceria em março, abril. Se houvesse eleições nessa altura, então os mandatos do Governo Regional passavam a ser sempre em março e abril. Fazia 4 anos em março e abril. E já não em outubro, como está previsto no Estatuto. Portanto, isso é uma questão que terá que ser resolvida pelo Sr. Presidente da República, ouvindo os partidos e esse entendimento que vocês se alcançam. Dr. João Cunha Silva, por falar em Estatuto, o senhor, e deixe-me passar a expressão, é o pai do primeiro Estatuto Político Administrativo da Madeira, primeiro e único. Sou o pai do João Nuno, do Francisco e da Joana. Mas a expressão mais conhecida no meio jornalístico e também entre as pessoas é essa. Muito se tem falado no aprofundamento da autonomia. Faz sentido falarmos ou não? Isso dava para mais autonomia. Isso dava para um programa. Virgílio, dava para um programa. Eu acho que nós temos... E não é por o facto, o Estatuto, a autoria primeira foi minha, mas teve a colaboração de todos os deputados, foi à Assembleia da República e foi aprovado pela aclamação, que é um momento histórico que poucas vezes é sublinhado, designadamente pelo Parlamento da região, porque trata-se de um documento do Parlamento da região que foi aprovado pela aclamação na Assembleia da República. Isto não é vulgar, isto é invulgar. Foi aprovado pela aclamação com todos os deputados da Assembleia da República de pé. Não me lembro de ver diplomas a serem aprovados assim na Assembleia da República. Mas, voltando à questão do Estatuto, eu acho que o Estatuto é dos mais avançados que se conhecem, o nosso Estatuto. Então porquê que se fala no aprofundamento da autonomia? O problema não é o que está escrito no Estatuto. O problema é do cumprimento por parte do Estado do que está escrito no Estatuto. Ou seja, nós não aproveitamos bem o que está lá. Ou o Estado não nos permite aproveitar o que está lá. O Estado não cumpre o que está lá. Muito do que está lá o Estado não cumpre. Por outro lado, há coisas ali que se podem aproveitar e muitas vezes não se aproveita. E, portanto, a questão, eu não diria que está no Estatuto, está no cumprimento, designadamente, das regras financeiras que o Estatuto possibilita e que o Estado não cumpre. Primeiro era fazer cumprir por parte do Estado o que está no Estatuto. E, por outro lado, aproveitar tudo quanto está no Estatuto. Se me disserem que a atualização do Estatuto é para torná-lo mais atual, porque entretanto há coisas que se tornaram desatuais, perderam a atualidade, eu concordo. Agora, se é para aumentar ainda mais poderes, que é para depois não serem usados, nós estamos a dar o flanco, porque na Assembleia da República, a partir do momento que se abre a discussão desse diploma, ficamos sujeitos a que eles o alterem e pode não ser para o melhor, pode ser até para pior. E, portanto, eu não sei se não é melhor continuarmos a garantir um Estatuto que é sobremaneira avançado no papel e tentarmos atualizá-lo, sim, mas não permitir que mexam no Estatuto para além dessa atualização. E faz sentido ou não recuar, digamos assim, na regionalização da educação e da saúde? Eu não diria que é recuar. Esse assunto tem sido falado
tratado por mim muitas vezes. Eu acho que continuo a ter razão, mas como ando a falar sozinho, começo a pensar já o que é preciso fazer nestes dois sectores? Repare bem, nós quando fizemos a regionalização da educação e da saúde, foi há 30 anos atrás, e a Madeira tinha quantos centros de saúde? Pá, aí, não vou acertar, mas pá, aí uns 6, 7, e tinha quantas escolas? Pá, aí umas 7, 8. E fez-se essa regionalização que custava um X. Hoje em dia, a Madeira tem centros de saúde em todas as freguesias da região, tem escolas por todo o lado da região, e o custo da manutenção digamos, das funções administrativas da saúde e da educação são 10, 20, 30 vezes mais do que era na altura que se fez a regionalização. Isto é, hoje metade do orçamento da região, são cerca de 700 milhões, são para a saúde e para a educação. É metade do orçamento de uma região, coisa que não era na altura que se fez a regionalização. O que é que isto significa? Significa que o Estado fez um grande negócio, despachou estes custos para a região autónoma da Madeira, que não tem receitas suficientes para fazer face a isto. E isto é uma competência do Estado. Se você for ler a Constituição, a educação e a saúde são uma competência que cumpre ao Estado. Mesmo que o Estado não faça tudo, mas tem que ajudar a que a educação e a saúde seja aqui exercida de forma que possibilite a região... E como é que essa solidariedade do Estado pode acontecer? Negociando com o Estado, renegociando esta questão com o Estado. Nós temos que renegociar a questão da saúde e da educação com o Estado. Temos que pôr em cima da mesa. É mais importante do que estar a discutir questões formais de avançar mais um passo ou de avançar menos um passo. Estas questões concretas que existem a miúdo na governação, que se detectam a miúdo na governação, é que têm que ser postas em cima da mesa. Se você diz-me assim, mas o Governo da República vira as costas, não quer saber disto. Pois virará a primeira vez, vai virar a segunda vez, até que vai aparecer um Primeiro-Ministro que não vai virar as costas e vai se sentar para ouvir. Falta receitas para a Madeira, para a educação e para a saúde. Faz sentido, por exemplo, falarmos num sistema fiscal próprio, como muitas das vezes já se ouviu falar? Faz sentido, mas eu lamento se o que eu vou dizer não seja correspondido por companheiros meus e outras pessoas da região. O Estatuto Político Administrativo já permite um grande avanço em termos fiscais. Hoje em dia, sem ter que recorrer a lei nenhuma para enviar à Assembleia da República, a gente pode baixar o IRS, o IRC, o IVA em 30%. Portanto, eu acho que sim, que é bom que a região tenha um sistema fiscal próprio integral. Isso é bom. Como objetivo, é bom. Mas até que se consiga esse objetivo, nada impede que se avance em termos de atração ou de atrativos fiscais com o que já existe no Estatuto Político Administrativo da região. Isto é, podemos conceder benefícios fiscais, podemos baixar impostos, podemos até criar impostos, não quer dizer que seja para as pessoas, mas em determinadas áreas. Isto é, o primeiro passo para um sistema fiscal próprio já existe na região desde que se aprovou e desde que fizemos esse estatuto. E eu pergunto quer-se mais e ainda não se usou o menos. E o que é que temos aí? Temos aí o que poderia ser uma espécie de phasing out para depois atingirmos o sistema fiscal próprio que há de acontecer um dia ou não, esperemos que sim, mas até lá já se podia estar a pensar numa estratégia para tornar mais atrativo o investimento na região através do que temos aí no Estatuto. Dr. João Cunha Silva, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Obrigado, eu. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. A Si Especial desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.